Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício Moraes quem está falando, Maurício Moraes do Cálculo Jurídico. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo um tema muito relevante para vocês, para quem tem um escritório, para quem está começando escritório ou mesmo para quem já tem um escritório grande com bastante advogado e que quer mudar as coisas e que veio aqui para essa semana, né? Semana da Advocacia de Resultados. Então o foco é prático. Eu quero agradecer muito ao pessoal que convidou aí para a Semana da Advocacia de Resultados. Eu gosto muito de falar sobre tecnologia, né? Na nossa empresa a gente estuda muito a questão da tecnologia e eu estou trazendo hoje para vocês um tema que tem tudo a ver com tecnologia, como fazer um recrutamento eficiente, como fazer uma seleção dos melhores talentos para o seu escritório, para você realmente produzir mais, ter mais produtividade e ter resultados visíveis no seu faturamento e ainda ajudar muitas pessoas, né? Quantas pessoas nesse Brasil vão poder ser ajudados por um escritório como o seu, com talentos e pessoas super qualificadas e que estão todo mundo no mesmo barco, remando no mesmo sentido, né? Isso é muito legal. Então, sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz mesmo de estar aqui e eu acredito que no final dessa apresentação você vai estar com outra ideia sobre o que é um recrutamento eficiente. Eu acho que isso vai mudar bastante algumas percepções. Então, e eu tenho bastante conteúdo, bastante matéria aqui hoje. Então vamos seguir, porque eu quero que isso não fique muito longo também, mas vai ser um conteúdo bem rico. Então, iniciando aqui a minha apresentação, essa apresentação vai falar sobre recrutamento e seleção em escritórios, principalmente escritórios de advocacia que querem crescer e ter bastante resultado. Meu nome é Maurício Moraes, eu trabalho na empresa Cálculo Jurídico, eu sou um dos fundadores da empresa Cálculo Jurídico e hoje eu sou o CEO dessa empresa. Nós atendemos milhares de escritórios aí no Brasil inteiro. Nós temos uma empresa que faz cálculos previdenciários e cálculos trabalhistas, também estamos começando com trabalhistas. Então, se você tem algum problema de cálculo aí, cálculos jurídicos é com a gente mesmo. A gente está bem feliz, né? O pessoal gosta muito do nosso programa. E a gente entrou nessa questão de recrutamento e seleção porque eu também, na minha empresa, quero ter os melhores profissionais. Então, nós vamos falar quais são as práticas, eu vou te dar dicas, eu vou dizer lá segredos assim, né, que a gente desenvolveu e que a gente foi aprendendo para recrutar as melhores pessoas. Então, qual que é o nosso roadmap hoje aqui? Eu vou falar por que uma boa seleção pode revolucionar o seu escritório. Revolucionar mesmo, não é assim, eu acho que é bom ter boas pessoas aqui dentro. Eu vou falar de vantagens escondidas de ter um bom processo seletivo. São vantagens que a gente não percebe muitas vezes, que a gente pensa, a vantagem de fazer um bom processo seletivo é ter uma pessoa boa aqui dentro. Mas tem vários outros impactos que eu vou mostrar para vocês que realmente fazem a diferença. Tem erros absurdos que as pessoas cometem em processos seletivos. Eu vou comentar esses erros para que vocês não cometam e para que, às vezes, a coisa parece intuitiva, vou fazer assim porque esse parece o mais correto, e as coisas intuitivas, às vezes, elas trazem grandes problemas para a nossa empresa. Então, vou comentar também porque muitos selecionam os piores candidatos. Não sei se já passaram por isso de ver escritórios que contratam alguém que claramente não é um bom fit para a vaga. Não é uma pessoa que se adequa bem com o escritório, não está alinhado com os valores, não é uma pessoa que vai produzir e não é uma pessoa que vai permanecer por tempo suficiente para gerar um bom valor para o escritório. Por que muita gente seleciona os piores candidatos? Eu vou mostrar para vocês que é fácil isso acontecer, principalmente se você tem só uma entrevista lá, uma coisa assim meio básica, é fácil selecionar os piores candidatos. E vou mostrar que entrevista é furada. Ela é importante, é um processo, é uma parte importante do processo, mas se você fizer na hora errada e da forma errada, ela pode estragar o seu processo seletivo. Você vai selecionar candidatos ruins. E vou dar dicas práticas para você ter um processo de primeira linha. E também vou dizer um pouquinho como que a gente faz o onboarding, né? Que é aquela etapa inicial quando a pessoa entra na tua empresa, uma vez que você conseguiu contratar uma pessoa boa, como é que você faz para despertar o máximo potencial dessa pessoa. Bastante conteúdo, então vamos seguir. O processo todo de contratação, ele envolve várias etapas, né?
Então, o processo todo envolve seleção, contratação e onboarding. Hoje nós vamos focar na seleção. Né? Depois, se vocês quiserem, vocês peçam aí pro pessoal, deixem um comentário. Eu quero que ele fale também sobre a parte de contratação, que é a parte burocrática. A gente automatizou tudo isso na nossa empresa. Então, eu vou até falar rapidamente para vocês, dar umas dicas para vocês automatizarem, mas essa parte burocrática de mandar documento, pegar documento, assinar contrato de trabalho, tal, pode ser muito mais fácil, muito rápida e pode ser automatizada e a pessoa que está entrando vai gostar muito disso. E a parte de onboarding, né, que é a última parte, que eu vou falar para vocês como estabelecer de fato uma cultura de trabalho na empresa, como que as pessoas entram e já entendem rapidamente como que é a forma de trabalho do escritório, para onde que esse escritório está indo. É aquilo que eu falei, todo mundo remando no mesmo sentido, né? Tem empresas aí, tem escritórios que você claramente vê que um está remando para frente, outro está remando para trás, outro está brincando, jogando água com o remo. Então é um negócio que você vê que o barco meio que anda, mas ele podia andar muito mais rápido. Então essa é um overview, né, do processo todo. Hoje nós vamos focar aqui na seleção. Na seleção, eu já vou adiantar para vocês, a seleção eu dividi em várias etapas. Então a gente tem lá a parte de divulgação, tem um briefing da vaga, tem as provas, tem a prova específica e tem a entrevista. Nossa, mas Maurício, isso é muita coisa para o meu escritório, eu só queria fazer pequenos avanços aqui, ficar melhor em seleção. Eu vou dar esse overview para vocês, mas vocês não precisam começar já com um processo completo assim. Vocês podem ir fazendo pequenas alterações no processo que já tem hoje, né? E vocês vão chegar... Eu sempre falo assim, começa, mesmo que não seja ideal, começa de qualquer maneira, mas vai criando um processo incremental, sabe? É juros composto. Em vez de você tentar começar já com uma coisa boa, começa com uma coisa razoável, vai melhorando até que ela fica um processo excelente, né? Então, essa é a minha dica. Não se preocupem muito com o processo, eu vou dar um overview para vocês, dizendo na prática como implementar um processo de primeira. E por que seleção? Não é melhor, assim, só contratar um monte de gente e depois na hora do treinamento ver se a pessoa é boa? Ou, sei lá, treinamento não é mais importante? Não é melhor focar só em treinamento e deixar qualquer um entrar? Eu vejo lá se eu fui com a cara da pessoa e depois eu treino ela. Olha, o que eu tenho visto, o que eu tenho estudado é que as pessoas elas dão muito pouca importância para a parte de seleção de talentos, para a parte de seleção. As empresas grandes tal, já perceberam isso, mas nos escritórios, muitas vezes os donos do escritório, as pessoas que têm poder de decisão, não perceberam que o escritório é uma empresa, né? E essa empresa ela deve pensar num processo de longo prazo, num processo de RH aí muito bem formatado. E eu tenho até aqui uma frase do Jordan Peterson, que é um psicólogo canadense que eu gosto bastante, que ele fala que a gente superestima muito até qual nível o treinamento funciona. Não dá para pegar um funcionário mais ou menos que não está alinhado com os valores da empresa e tentar dar um super treinamento para ele, investir muito em treinamento, que ele não vai, muitas vezes não vai estar alinhado com os valores, com a cultura da empresa. Então é melhor já tentar acertar na seleção. Pegar uma pessoa alinhada, que está tudo certo, e o tanto que você vai economizar depois em treinamento, retrabalho e dor de cabeça vai ser muito grande. Então empresas como a Google, por exemplo, tem um processo seletivo extremamente estruturado, com etapas e muito bem pensado. Inclusive esse processo que eu vou falar para vocês hoje, eu me inspirei muito no processo de várias empresas aí do Vale do Silício que estão investindo bastante em treinamento. Então, se você puder investir em alguma coisa na sua empresa que vai dar um resultado médio e longo prazo, é recrutamento e seleção de pessoas. Isso aí vai se pagar milhares de vezes. Se você conseguir criar um time coeso, um time forte, depois que eles começarem a ganhar inércia, as pessoas que vão entrando, elas já vão se elas tiverem um perfil parecido, elas vão se auto-treinando. O treinamento fica muito mais fácil. É para ter, tanto que eu vou falar do onboarding no final. Mas o treinamento fica muito mais fácil e você economiza muito dinheiro e tem muito mais resultado. Então, quais são as vantagens escondidas de um processo seletivo de qualidade? Tem algumas vantagens que as pessoas esquecem. Não é só você trazer pessoas boas, né? Além de trazer pessoas boas, você tem economia em treinamento. Você economiza
muito dinheiro em treinamento, cursos e tudo mais. Hoje em dia, trazer uma pessoa, por exemplo, que é autodidata, que sabe procurar na internet as coisas, que tem disposição e coragem para aprender, essa pessoa vai economizar muito dinheiro, muito treinamento, muita dor de cabeça, né? Ela não vai ficar interrompendo todo mundo para perguntar coisas, porque ela consegue se virar sozinha. Então isso é uma grande vantagem. Outra coisa, um processo seletivo coloca um padrão de qualidade esperado para o candidato. Você faz um processo de marketing ali quando você está fazendo o processo seletivo. As pessoas que estão entrando, elas veem, olha, o pessoal é organizado, o pessoal aqui gosta de fazer as coisas certinha. Isso atrai os melhores e afasta os piores. Os piores candidatos, eles gostam de coisa meio bagunçada, sabe? Que ele não precisa ser tão bom, mas se ele vai na entrevista e leva no lero, sabe? Na conversa, o sócio, ele gosta mais. E daí, nisso, muitas vezes eu vejo escritórios trazendo os piores candidatos para dentro e afastando os melhores. Sendo que a gente quer o contrário, a gente quer mostrar que o nosso processo seletivo ele é organizado, ele tem etapas, ele tem cronograma e já setar um padrão de qualidade. Pensa que muitos dos profissionais que estão no mercado, a primeira vez que eles vão ter contato com a sua empresa é através do processo seletivo. Então é importante você colocar um padrão de qualidade elevado. É pensar, nossa, nessa empresa o pessoal leva a sério, o pessoal explica tudo, o pessoal é transparente, claro. Então isso é bem importante. Outra coisa é que você aproveita quando você está falando, temos vagas, estamos crescendo, olha o nosso escritório, nós atuamos em tais áreas. É uma ótima oportunidade de networking também. Então você está falando do seu escritório para outros profissionais da área. Não pense que é só, o meu objetivo é achar uma pessoa boa e acabou. Nossa, tive tantas pessoas que vieram conhecer a minha empresa, advogados, pessoas que vieram conhecer a empresa. Inclusive tem o Gabriel, que trabalha comigo, que é um advogado excelente. Ele era um dos nossos clientes, né? Então isso é bem legal, ele era um dos nossos clientes. A gente fez um processo seletivo para especialista em direito previdenciário e o Gabriel foi passando em todas as etapas e quando ele chegou lá no final, ele contou pra gente que ele era um dos nossos clientes, né? Então isso foi muito legal. Isso mostra não só nesse sentido, né, que você pode contratar pessoas que trabalham que usam os seus serviços, você também pode criar um networking, né? Você pode mostrar o seu escritório para as outras pessoas. Muitas pessoas esquecem dessa vantagem escondida do processo seletivo, que é o efeito interno que ele tem. Qual é o efeito de um bom processo seletivo nos colegas, nas pessoas que já estão dentro da empresa? Porque as pessoas que estão dentro da empresa, elas gostam de saber que é difícil de entrar ali. Elas querem ter o senso de elite, elas querem ter um senso de que elas fazem parte de um grupo seleto. Então é importante você mostrar para elas que é difícil de entrar e que fica cada vez mais difícil entrar. Então na minha empresa eu deixo muito claro para as pessoas, olha, até em homenagem ao bom trabalho que vocês fazem, eu quero que cada vez fique mais difícil, a gente vai subir a régua para que fique mais difícil as pessoas entrarem, justamente para fazer jus a esse trabalho excelente que todos têm feito. E assim eles ficam muito felizes porque eles sabem que a pessoa que entrar vai estar num nível bom, ela vai poder conversar num nível de excelência. Muitas vezes essa pessoa vai entrar com menos experiência em alguma coisa, não vai conhecer a empresa, mas eles sabem que vai ser uma pessoa alinhada, uma pessoa que passou por um processo seletivo difícil. Outra coisa também é que a pessoa que entra já é respeitada, né? As pessoas que estão dentro também passam a valorizar mais o seu trabalho, porque elas sabem que é difícil entrar. Gera uma espécie de escassez nas pessoas. Então vocês vão ter aí o pessoal da DV Box, o nosso amigo ADV Leader, o pessoal falando de marketing. Vocês vão ver que se vocês mostrarem que é difícil entrar na empresa de vocês, as pessoas que estão dentro vão sentir uma escassez e vão valorizar mais ainda o trabalho, a empresa, né, o escritório de vocês. Então isso é muito legal e isso causa um aumento no nível de todas as pessoas dentro do escritório, né, dentro da empresa de vocês. Né, todas as pessoas começam a valorizar mais e sabem que existe um nível mínimo para estar ali. É muito forte tudo isso. Eu não deixo de frisar que o processo seletivo tem todas essas vantagens que eu acho muito valiosas. Como que foi que eu caí nisso, né? Como que a gente aqui no Cálculo Jurídico caiu nessa questão de processo seletivo? Foi porque eu trabalhei numa empresa, né, que a gente fazia lá o recrutamento
E eu não conseguia ver uma lógica nas contratações. Às vezes vinha uma pessoa, aí o pessoal falava, indicação que é bom, só contrate por indicação. Tem que fazer entrevista com o sócio da empresa. Tem que fazer isso, aquilo. E não tinha uma lógica, assim. Às vezes vinha uma pessoa boa, às vezes vinha uma pessoa ruim por indicação. Então, comecei a estudar sobre isso. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção foi que o pessoal da Google dizia que qualquer processo estruturado era melhor do que só fazer uma entrevista. Eu fui estudando material sobre isso e, fui vendo que quanto mais eu investia e estudava sobre o processo seletivo, melhores eram os resultados, né? E hoje no cálculo jurídico nós temos todo um processo bem estabelecido para seleção, um processo de várias etapas, mas ele é um processo que tem dado muito bons resultados, né? O pessoal já entra muito alinhado com a empresa, facilidade de treinamento, o pessoal já começa a gerar resultado muito rápido. Então foi assim que a gente resolveu aprender cada vez mais. A gente até começou a contratar, como a empresa contrata no Brasil inteiro, né? Nós fazemos divulgação no Brasil inteiro para contratar para o cálculo jurídico. A gente tem um número muito grande de candidatos. Eu até vou mostrar para você como lidar quando tem muitos candidatos no processo seletivo. Primeiro, como conseguir muitos candidatos, como divulgar essas vagas e depois como lidar com muitos candidatos. A gente fez processo seletivo com 4.000, 5.000 candidatos e a gente até criou um aplicativo internamente aqui para gerenciar o processo seletivo, dar resposta para as pessoas, gerenciar o cronograma e tal. Mas eu vou mostrar como que você pode implementar algo muito bom já com Google Forms e ferramentas que tem na internet de graça, né? Então vamos para lá, vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria comentar sobre alguns erros que as pessoas cometem nos processos seletivos, né? Eu já comentei essa aqui, né? Só dá certo se for indicação. Uma coisa que eu já ouvi, principalmente no pessoal mais novo, tem cometido esse erro, pessoal de empresas novas, aí, startups, né? Cometem um erro de achar que porque a pessoa é legal, você vai ter um bom ambiente de trabalho com ela. Então, eu já ouvi falar isso aqui, né? Eu contrato alguém com quem eu tomaria uma cerveja junto. Eu tomaria uma cerveja com esse cara? Então ele é uma boa contratação. Ou outra coisa também eu contrato alguém que pensa como eu. Todos nós já cometemos esse erro, né? Nós temos uma tendência a gostar de pessoas que são parecidas com a gente. E isso faz com que a gente se identifique com a pessoa na hora da entrevista ou na hora do processo seletivo. Mas muitas vezes, principalmente para quem está crescendo o escritório, né, para quem está começando o escritório, a pessoa que você tem que contratar é justamente uma pessoa de perfil complementar ao seu. É alguém que gosta de fazer coisas que você não gosta, é alguém que gosta de fazer tarefas que não é as tarefas que você gosta de fazer, é justamente alguém que vai dar umas ideias de uma visão diferente da sua. Então, muitas vezes você não vai com a cara dessa pessoa na entrevista, mas ela é a pessoa que você precisa. Então, para o escritório, para um trabalho, para uma empresa, a gente precisa, muitas vezes, contratar pessoas que a gente precisa profissionalmente, não pessoas que a gente gosta para ser amigo. Então, esse é uma coisa que conta bastante. Outra coisa também são os biases cognitivos. Nós temos algumas questões do nosso cérebro que fazem a gente contratar pessoas que muitas vezes não são as ideais para o trabalho. Tem a familiaridade, tem o efeito Dunning-Kruger que eu vou falar para vocês. É um efeito psicológico documentado que afeta a nossa decisão aí na hora de contratar alguém. E tem o bias de confirmação, né? O viés de confirmação, confirmation bias, que também faz com que a gente tome lá uma decisão errada lá no começo e tudo que a gente vai observando sobre as pessoas no processo vai confirmando isso. Então faz com que um errinho lá no começo do processo faça com que... Sabe aquele negócio, a primeira impressão é a que fica? Então isso é bem forte, eu vou comentar sobre isso mais pra frente. O primeiro ponto, né? O efeito Dunning-Kruger. Esse efeito ele mostra por que é fácil a gente contratar os piores. Ele fala um pouquinho por que às vezes uma pessoa que você está contratando lá um especialista em direito do trabalho que tenha feito uma determinada causa lá que você precisa, né, que você precisa de um especialista. E daí você tem uma pessoa que tem, às vezes, experiência, você está avaliando a experiência da pessoa e a pessoa não te passa muita segurança e você fala, não, esse cara está mentindo, ele não está me passando segurança.
Por outro lado, vem outro cara lá que tá confiante, fala, não, isso aí eu já fiz, já peguei causa assim, não, isso eu sei, tranquilo. Você pergunta uma dúvida técnica pro cara, o cara às vezes nem responde, mas ele te passa uma confiança que você fala, não, esse é o cara. Ele sabe o que ele tá falando, ele tá muito confiante, e daí você comete um problema. Porque o efeito Dunning-Kruger, ele fala justamente que as pessoas... Esse gráfico aqui ele mostra mais ou menos a ideia do efeito Dunning-Kruger. As pessoas que sabem menos sobre um determinado assunto, elas têm uma capacidade menor de avaliar o quanto elas sabem sobre o assunto. Então elas erram feio. E geralmente elas erram feio para mais. Então a pessoa ela é tão incompetente naquele assunto que ela não sabe o quanto ela não sabe. Já as pessoas que são muito competentes no assunto, às vezes elas entram justamente no contrário. Elas começam a ser muito criteriosas consigo mesmas e elas pegam aqueles errinhos e ela já sabe o que ela sabe, então o erro é menor, mas ela não sabe o quanto ela já sabe. Né? Sabe aquela pessoa que fazer aquilo para ela já é tão natural quanto andar de bicicleta? E às vezes essa pessoa que tem muita experiência, você pergunta as coisas para ela na entrevista e ela fica um pouco nervosa. Mas não é porque ela não sabe, é porque ela quer ser extremamente precisa naquilo que ela está falando, de tanto que ela domina o assunto. Aí olha só que engraçado, você tem lá um cara que não sabe muito sobre o assunto, que vai dizer que sabe muito, porque ele não consegue nem... Ele não está mentindo, e esse é o problema. Ele não está mentindo para você, ele realmente acha que ele manja tudo do assunto, porque ele não conhece as fronteiras daquele assunto ainda. Ele está iniciando. Então, ele te passa confiança porque ele realmente acredita no que ele está falando. Ele não está mentindo. E daí o cara que está nervoso lá, que às vezes é muito criterioso, que sabe bastante do assunto, mas que fica um pouquinho nervoso na hora, você fala, esse cara está querendo me enrolar. Ele não sabe muito do assunto. Então olha só que interessante. Esse gráfico ele mostra assim, a nota, aqui ele mostra, né, nessa curva aqui, a nota real da pessoa e a nota que ela chutou para ela mesma. Então você vê, uma pessoa que tem uma nota real muito baixa numa determinada matéria, sei lá, matemática ou cálculos previdenciários, a pessoa sabe muito pouco. Mas daí ela acha que ela sabe muito porque ela ainda não sabe o que não sabe. Quando você vai chegando mais para frente, aqui mais para cima, você vai vendo que o erro é menor, né? O erro é o percebido, o verdadeiro em relação ao percebido, né, o chutado, ele é mais próximo, mas a partir de um certo ponto. Então sabe aquele CDF que terminava a prova, falava que ia mal na prova, e daí ele tirava 99? É porque ele errou uma coisinha e ele achou que o professor ia dar 0 para ele. E daí sempre tinha aquele cara lá que sentava lá atrás, lá o safo, lá que falava que não, essa prova aí, poxa, tirei, fui bem, tô tranquilo. E daí o cara ia lá e ia muito mal. Então acontece isso, né? A gente via na escola, via na faculdade, e isso acontece, por isso que a entrevista não pode ser a primeira coisa que você faz no seu processo seletivo. Você tem que deixar a entrevista para o final, porque aí não tem como, você já pré-filtra, você diminui a chance de ser enganado, ser pego no efeito Dunning-Kruger. E daí entra a questão das fases do conhecimento. Isso é uma categorização que foi inventada lá em 1960 e poucos, mas ela é uma categorização que ajuda muito a gente entender o efeito Dunning-Kruger e entender a nós mesmos. Tá? A primeira, para qualquer coisa que você está aprendendo, vamos falar assim, aprender a dirigir, aprender cálculos, aprender direito constitucional, você tem as fases do conhecimento. E a gente pode dividir ela em 4 fases. Isso aqui é só um modelinho mental, né, mas ele ajuda bastante a gente entender as coisas, entender as outras pessoas. A primeira fase do conhecimento, ela é essa fase aqui de incompetência inconsciente. Então a pessoa começa a fazer uma coisa e ela nem sabe o quanto não sabe. Ela não sabe qual é o tamanho do desconhecimento dela, da matéria. Nessa fase é comum a pessoa ter uma expectativa exagerada sobre si mesma. Não, eu manjo isso aí. Porque ela só tem uma visão muito limitada do assunto. À medida que ela tenta fazer alguma coisa, né, experiência, ela chega numa fase difícil, que é a incompetência consciente. Que daí ela fala, puxa, na verdade eu não sei isso aqui, eu vou ter que estudar.
Então é difícil chegar nessa fase porque dói o ego, né? Primeiro você tem que assumir a sua incompetência. Então é a incompetência consciente, você está consciente que não sabe. Daí, meu amigo, da segunda para a terceira fase, aí dói porque você tem que começar a trabalhar. Aí exige trabalhar, estudar, você sabe que não sabe, vai ter que estudar um monte, horas estudando livros e tal, fazendo exercícios e exercitando a tua experiência. Só que daí chega um momento que você, poxa, eu já sei essa matéria. Ainda é difícil, né? Ainda é uma coisa difícil, é a terceira fase do conhecimento. Você sabe que é bom, mas ainda é trabalhoso fazer as coisas dentro daquela matéria. Poxa, eu manjo tudo de cálculos trabalhistas. Ainda dá trabalho, ainda não é natural, assim, que nem dirigir, né? Que você nem pensa para dar a seta. Mas... E daí você vai para a quarta fase, que é onde a maioria da gente está aí na condução, né? Que é a competência inconsciente. A minha esposa ela sempre fala, mas por que você dá a seta do carro dentro da garagem? Nossa, eu nem sei por que eu faço isso, mas o meu corpo vai lá e faz, eu dou a seta para virar dentro da garagem mesmo não tendo ninguém. Assim... já faz no automático, você nem sente, você não gasta energia para fazer aquilo. Isso é o que acontece com alguns professores de faculdade, assim, né? Que você tira uma dúvida e o cara olha para você, tá, mas isso é tão óbvio. A pessoa, nesse ponto, ela já esqueceu o quão difícil foi chegar no ponto que ela tá. Aquilo é tão natural para ela que é que nem o pessoal fala, faz com o pé nas costas. E daí é muito comum uma pessoa que está na quarta fase do conhecimento tá avaliando alguém que está na primeira fase e acha que estão na mesma fase. Porque ele pensa, esse cara ele tem a mesma facilidade que eu com as coisas, por isso que ele está tão confiante. E isso que faz com que muitas vezes um especialista vai avaliar um candidato e avalia mal, avalia errado, acaba pegando o pior candidato. Então é por causa desses problemas que a gente tem que criar um bom processo seletivo. Entenderam todos os problemas que envolvem processos seletivos? Então, é isso que o pessoal chama de maldição do conhecimento. É a pessoa que já não lembra mais o quanto já sabe, ela não sabe o que não sabe. É até um problema de gestão isso, sabe? Você passa uma tarefa para alguém, mas para você é super natural aquela tarefa, mas você já esqueceu o quanto foi difícil o teu treinamento, você esqueceu o teu treinamento, esqueceu o quanto a pessoa vai ter que se esforçar para conseguir chegar no nível que você espera. Então essa é conhecida como a maldição do conhecimento. Ela influencia na gestão e influencia também no recrutamento. E é nesse ponto que eu chego à conclusão de que entrevista é furada. Por causa de todos esses problemas, eu digo que entrevista é uma furada, tá? Mas eu faço entrevista no meu processo, tá? Não estou dizendo que tem que descartar, só tenho que dizer que ela é uma das ferramentas dentro de um processo seletivo. Se você tem um processo seletivo em que você só faz entrevista, pare agora, sabe? Coloque mais coisas. Porque a entrevista, ela toma muito tempo. Então, poxa, eu faço um processo seletivo, às vezes, com 4.000, 3.000 candidatos. Eu vou entrevistar todo mundo, mesmo que dure 1 minuto a entrevista, não tem, é inviável. Então a entrevista, ela toma muito tempo. E geralmente quem quer fazer a entrevista é quem tem poder de decisão dentro da empresa. Então ela toma muito tempo das pessoas que têm o tempo mais caro dentro da empresa e mais precioso, né? Então, ela é muito... gastar tempo com entrevista, você tem lá 30 candidatos, você vai passar 1 hora entrevistando cada um? Melhor não, né? Porque além de gastar muito tempo, ela é enganosa e subjetiva. Então deixa a entrevista para o final. Como é que você melhora a sua entrevista? Tem que ter um roteiro e se vocês se interessarem por psicometria, que é essa ciência que ajuda você a medir ou parametrizar a personalidade das pessoas, estudem um pouquinho essa teoria do Big Five. Ela é uma das teorias mais aceitas hoje sobre psicometria, né, que é a medida da personalidade das pessoas. Então vocês vão ver que o pessoal, se vocês puderem contratar uma empresa de RH, provavelmente eles vão fazer uma etapa de psicometria, medir o perfil da pessoa, passar ali um MBTI, né, um DISC, que são métodos que eles têm um certo embasamento, né, melhor do que você ir lá e tentar entrevistar e ver se foi com a cara da pessoa. Então tem essa piadinha aqui, né, do lado que é assim, conte mais sobre a gente, conte mais sobre você pra gente, né? Daí o candidato fala, não, melhor não, porque eu preciso muito desse emprego, né? Melhor vocês não saberem como eu sou. Então é mais ou menos isso, a entrevista realmente ela é enganosa, né? Então,
falando aqui de novo, né, o processo todo, a gente está falando só sobre a parte de seleção, né, a parte de seleção e recrutamento. E o processo seletivo é importante no recrutamento, é importante você ter uma amostra grande, ter muitas pessoas na entrada para selecionar só uma pessoa lá na saída. Tem gente que fala, quer saber? Consegui só 3 candidatos para o meu processo. Eu vou entrevistar os 3 e o menos pior ganha. Às vezes, esse é um erro muito grande que as pessoas cometem, que é pegar o menos pior num processo seletivo. Isso é muito triste, sabe? Eu acho que se você faz um processo seletivo e não chegou com alguém no final num nível decente, que te satisfaz e que te agrada, não contrate. Mas eu tô precisando porque tá muito corrido no escritório e tal. O retrabalho e o problema que você vai ter depois é maior do que começar um processo seletivo novo. Comece um processo seletivo de novo. Então eu queria mostrar para vocês aqui que o cálculo é muito interessante, o cálculo de amostra, né, para você fazer uma pesquisa eleitoral, uma pesquisa política, para você selecionar um dos melhores candidatos, uma pessoa que representa o topo da linha, né? Você não precisa pegar a população inteira, você só pega uma amostra. Só que a tua amostra tem que ser significativa. Olha que interessante, para você pegar, eu coloquei ali 100 milhões de pessoas, que é a população economicamente ativa do Brasil todo, com uma margem de erro de 5% e confiabilidade de 95%, você precisa de uma amostra de 385 pessoas. Ou seja, se você tiver um processo seletivo com 300 pessoas, você pegar o melhor candidato, muito provavelmente ele não é só o melhor candidato do teu processo seletivo, ele é do melhor candidato que representa o Brasil inteiro para esse processo seletivo. Então você vai ter, com poucas pessoas, menos pessoas, né, uma amostra ali, você vai ter um dos melhores profissionais do Brasil dentro da tua empresa. Então, por isso que é importante pegar uma amostra que seja significativa, tá? Seja uma amostra real ali. Não estou dizendo para você pegar 300 pessoas, mas pegue uma amostra assim, 5 pessoas é muito pouco. Tenta um processo seletivo com mais, dezenas de pessoas, tá? Então eu queria mostrar para vocês aqui que no nosso processo seletivo, né, a gente conseguiu lá muitos participantes e a gente conseguiu uma curva normal, né, uma curva de Gauss, que é uma distribuição que se espera quando você tem uma população grande. Essa é uma das provas que a gente aplica e a gente quer pegar esse pessoal aqui, ó, pessoal que está nos percentis mais altos. Eles representam o topo da linha, top da linha da população toda para essa característica que a gente está avaliando aqui. Então, para quem tem mais conhecimento aí de distribuições normais, vê que o que a gente obteve aqui é muito próximo de uma curva aí em formato de sino, né? Distribuição normal. Como é que você consegue isso no seu escritório? Você consegue começando com um processo de divulgação muito bom. Então a divulgação do seu processo seletivo, divulga no LinkedIn, no Facebook, mas põe dinheiro nisso, investe dinheiro. Olha, se a pessoa vai ganhar 4 mil reais nesse cargo dela, poxa, investe um valor bom, investe um valor proporcional, sabe? As empresas de RH, normalmente elas cobram, para contratar uma pessoa, geralmente elas cobram o valor do primeiro salário dessa pessoa. Então, se a pessoa vai ganhar 4 mil reais, você vai pagar para uma empresa de RH 4 mil reais. E algumas empresas de RH ainda te dão uma garantia lá de 6 meses. Se a pessoa não ficar na empresa por 6 meses, eles vão ressarcir ou vão fazer outro processo seletivo de graça para você, até que você consiga uma pessoa adequada. Então, mas é super caro, meu Deus, eu prefiro eu mesmo fazer e tal. Só que você também vai ter que investir. Então, eu acho que vale a pena contratar a empresa de RH para contratação. Esse dinheiro é um investimento totalmente que se retorna muito rápido. Mas se você for fazer o teu processo seletivo, vai divulgar? Não divulga, coloca dinheiro para investir, faz uma peça de marketing, deixa as pessoas com vontade e saiba que quando você está divulgando o teu escritório, você está criando possibilidades de networking, falando bem dele para outros advogados. Muitas vezes esse advogado, até ele pode te indicar, poxa, conheço um escritório bom. Às vezes vem um cliente com uma causa que ele sabe que o teu escritório faz e que ele não faz, ele vai poder indicar você. Então aproveite isso e faça uma divulgação. Gasta lá 1.000, 2.000, 3.000, um valor que você acha que é um valor bom, um valor alto aí para divulgação. Divulga no LinkedIn, divulga em canais que os advogados estão. Depois da divulgação, a gente manda para o candidato um briefing.
Então ele recebe um link que é um Google Docs, né, um documento do Google que você pode fazer de graça. Cria lá um documento explicando tudo sobre o seu processo seletivo, tudo sobre a sua empresa. Mais uma vez, é a oportunidade única deles conhecerem mais sobre a sua empresa. Eles conhecerem mais sobre o que você oferece, os seus valores, então conta para eles nesse briefing. Explica quem vocês querem e quem vocês não querem na empresa. Então no briefing já está começando o processo seletivo. Fala claramente, no meu briefing da minha empresa eu falo, nós não queremos pessoas que têm esse comportamento são incompatíveis. Nós queremos pessoas que têm esses comportamentos. Então a gente já falou da empresa, comentou quais são os nossos valores e tal, falou sobre o processo seletivo, o que a gente espera tecnicamente, e a gente fala o que a gente espera também do ponto de vista de perfil. Se a pessoa não se adequa, muitos já desistem ali. Muitos já recebem aquele link do briefing e já desistem. Então isso é ótimo, isso vai facilitar a correção das provas depois. E também, uma coisa legal é que se você mostra que você está tirando pessoas que não estão alinhadas com os valores, as pessoas que estão alinhadas, elas se sentem mais motivadas a trabalhar com você. Então isso é um fator de motivação para os candidatos melhores. Depois tem a parte das provas. Então é importante fazer provas. Crie provas. Se você está contratando um analista lá para a parte de direito do trabalho, você está contratando um advogado que vai ser o seu controller jurídico, faça a prova específica, né? Crie uma prova de múltipla escolha. Se você tiver muitos candidatos, a prova de múltipla escolha vai ajudar você a filtrar vários candidatos, né? Você vai conseguir criar aquela curva e pegar os melhores. E você pode fazer uma prova de múltipla escolha no Google Forms, formulários da Google, de graça, e mandar para os candidatos. E hoje você sabia que já tem até nota? Você pode criar uma prova de múltipla escolha com nota. A pessoa já vê a nota dela. Muitos candidatos ficam felizes de você mostrar a nota deles. Já é um processo que a pessoa vai ter um retorno sobre... você nem vai precisar corrigir as provas de todo mundo e a pessoa vai ter um retorno. Então isso é muito legal. Na empresa também a gente tem o costume de fazer provas de comunicação para todas as pessoas. Hoje em dia é super importante a pessoa se comunicar, escrever bem, a gente contrata bons escritores. Então a pessoa tem uma prova de comunicação que a gente fazia no começo, né, via Google Forms também. Então você cria a prova lá de comunicação com várias perguntas, pede para ela, a gente tem casos reais, responder um e-mail que o cliente mandou um pouco bravo, como é que você age nessa situação? Você cria essa prova e você manda para a pessoa. Então, nas provas de múltipla escolha você pode mostrar a pontuação e na prova de comunicação, que é uma prova aberta, depois você corrige só das pessoas que foram muito bem na parte de múltipla escolha. Isso aí economiza o teu tempo e você vai ter um processo seletivo muito bom. Você também pode fazer uma prova específica depois. E essa prova específica, ela pode ser uma prova só com os candidatos que foram bem na etapa anterior. Você pode até mandar todas as provas de uma vez para a pessoa, mas eu já fiz isso no passado e funciona também. Você manda todas as provas para a pessoa, então ela recebe algumas provas de múltipla escolha, uma prova aberta de comunicação, que é lá no Google Forms, e às vezes ela recebe uma prova específica, que pode ser até um documento da Google que ela te manda o link depois para você corrigir a prova dela feita. Aí você dá um prazo maior para a prova específica. Mas eu já fiz isso no passado e eu falei, olha, eu só vou corrigir a prova específica, coloquei no briefing, né? Só vou corrigir a prova específica de candidatos que tiraram nota tal e tal, são as notas de corte da múltipla escolha. Então se você foi abaixo disso na múltipla escolha, nem faça a prova específica porque vai ser perda de tempo, só faça se quiser. Então isso é muito legal. E na prova específica a gente tenta colocar casos reais que a pessoa vai enfrentar no dia a dia. Então para o pessoal lá da engenharia, casos de engenharia. Para o pessoal técnico da área de direito, da área jurídica, casos para a área trabalhista, casos trabalhistas. Para a área previdenciária, casos previdenciários com cálculo para resolver, fazer na mão e tudo mais. E tem que entregar a prova direitinho. Muito legal isso. Você pode escolher fazer com consulta ou sem consulta, mas para corrigir essas provas é importante ter critérios objetivos. Faz uma planilha e coloca a pontuação por pergunta, avaliando vários critérios, faz uma tabelinha para ajudar você a aplicar o mesmo quesito para todas as provas. Ah, mas eu não sei se esse quesito é o melhor.
contanto que você aplique ele de forma consistente para todos os candidatos, você vai estar usando a mesma régua para todos, e isso que é importante. E, como eu falei, e outra coisa também, é legal ter mais de um avaliador. Isso passa segurança até para quem está avaliando. Na prova específica, geralmente a gente tem 2 pessoas avaliando, cada um dá as notas, e se alguma ficou muito diferente de um candidato para o outro, a gente reavalia, né? Até chegar num consenso. Outra coisa, a correção da prova específica. Essa dica aqui é boa. Essa aqui é uma dica quente, ó. Quando vocês forem corrigir, você tem lá 30 provas específicas. Uma técnica para vocês corrigirem rapidamente é fazer 2 etapas de correção. A primeira etapa é uma etapa de eliminação e a segunda etapa é uma etapa de classificação. Então você tem 30 provas para corrigir de direito do trabalho. Aí você faz assim, a primeira etapa você escolhe 1 ou 2 perguntas que você acha que são boas e vai pegando as provas das pessoas, dá uma lida e você já vai ver claramente que tem candidatos que dá para eliminar só olhando 2 ou 3 perguntas. Então a etapa de eliminação ela é mais rápida. E daí você pega lá os melhores, 5, 6 melhores ali no final e você faz a etapa de classificação. Você classifica dando nota. Daí essa é uma etapa que exige um pouco mais de trabalho. Você vai dar nota para cada questão, avaliar, discutir com outro avaliador. E daí você tem classificado lá 6 pessoas, 7 pessoas que são as melhores. Aí você vai escolher na ordem as 3 ou 4 melhores para fazer as entrevistas. Então isso é muito legal, porque em vez de entrevistar 30 pessoas, você fez o processo seletivo com dezenas, centenas ou até milhares de pessoas, mas você só investiu tempo de verdade na parte de corrigir provas para umas 6, 7 pessoas, né? Você teve a etapa de eliminação, classificação, né, pontuação, e você vai para a entrevista. Na entrevista, como eu falei, é importante ter um bom roteiro. Aí, olha só que legal. Lembra que eu falei que a entrevista tem uma chance... A entrevista tem uma chance de dar erro grande? Tem chance de você selecionar uma pessoa só porque você gostou da cara dela ou porque ela passou sinais não verbais que te mostraram que ela é uma pessoa amigável, tal. Ela te seduziu ali na hora, né, da entrevista. Então, por isso, a entrevista no final, você consegue avaliar só os melhores candidatos. A tua chance de errar fica menor. Você chega num ponto em que você fala assim, olha, esses 3 são muito bons. Eu vou pegar o melhor deles. Mas qualquer um que eu pegar já vai ser muito bom para o meu escritório. Então, olha só a mudança de paradigma. Tem escritórios que vão estar contentes se pegarem o menos pior. Você vai estar contente com qualquer um que você pegar porque você sabe que eles são muito bons. E isso vai fazer toda a diferença no seu escritório. E veja, esse processo todo, ele é complexo, né? Você demora para chegar nisso. Mas você não precisa começar já com um processo super completo assim. Começa com uma coisa mais simples, começa divulgando melhor, começa com um briefing ali, que é um documento que você explica sobre a sua empresa. Você já vai ver os resultados, né? Pega alguém lá da sua área técnica para fazer uma boa prova, né? Uma prova de comunicação boa, de múltipla escolha. Vai ter provas, que nem eu tenho uma prova de comunicação que eu gosto de aplicar para todos os candidatos, todas as vagas da empresa, seja do marketing, seja da parte jurídica, seja da parte de engenharia, eu aplico a mesma prova de comunicação para todo mundo. Eu já tenho lá os critérios, então isso facilita muito a minha vida, o processo seletivo fica fácil de fazer. E é uma grande vantagem estratégica você ter facilidade de trazer boas pessoas para dentro do seu escritório. Grande vantagem estratégica. Então comece, mesmo que não seja tão bom o processo no início, ele vai ficando bom com o passar do tempo. Agora eu vou dar dicas bem práticas. Então a gente passou falando do processo de seleção, né? As próximas etapas, as etapas de contratação e de onboarding. Contratação, dá pra gente facilitar e automatizar muita coisa. Olha só que legal que eu tenho lá na empresa. Eu tenho os formulários da Google, que são, como eu falei, são formulários grátis. A gente criou isso aqui para facilitar a vida da pessoa. Ela recebe um e-mail com um link para um formulário e ela já preenche todos os dados cadastrais dela. Nome completo, data de nascimento, se ela quer vale refeição ou vale alimentação, ela pode optar, né, na empresa, mas você põe lá o que você quer saber do funcionário quando ele está entrando, né, a pessoa que você acabou de contratar. Eu também pergunto os documentos, olha só que legal, hoje em dia você consegue
subir os documentos dentro do Google Formulários. E tá vendo que são campos obrigatórios? Como são campos obrigatórios, eu faço a pessoa só consegue mandar esse formulário se ela colocou o RG ou CPF, comprovante de endereço, foto do rosto, foto do título de eleitor e outros documentos que eu peço. Se for do sexo masculino, por exemplo, eu peço comprovante de situação militar também. Então isso é bem legal, dá para fazer muita coisa com o Google Forms. E qual a vantagem de automatizar essa etapa de contratação em vez de... Sabe aquele negócio, os outros escritórios vão ficar... Ah, secretária, puxa, liga lá pro cara porque você esqueceu de pedir um documento dele. Nossa, eu não tenho aqui o CPF do cara. Puxa, não tenho os dados bancários. Nossa, vou cadastrar... Sabe, fica aquele bate-volta, um monte de informação passando por telefone com chance de erro. Nisso aqui, não. Eu mando um link para a pessoa, quando ela preenche o formulário, você tem um complementozinho do Google Formulários que já me manda um aviso dizendo, ó, a pessoa preencheu o formulário, e quando isso acontece eu sei que eu tenho todos os dados. Para a pessoa que está entrando na empresa, ela olha e fala, nossa, que empresa organizada, cara. Olha só, eu recebi um formulário, já tinha todas as informações, respondi e fiquei tranquilo. Então, passa uma noção de organização, a pessoa que está entrando já entra com uma expectativa lá em cima, ela sabe que tudo que ela fizer dentro da empresa vai ter que ser organizado, bem feito e padronizado. Então é assim que você vai fazendo um marketing para quem está entrando na sua empresa também, no seu escritório. Aqui eu pergunto também até algumas coisas sobre a pessoa, né? Pergunto se ela tem restrição alimentar, alguma dieta em especial, hobbies, às vezes quer mandar algum presentinho, alguma coisa de fim de ano, você já fica sabendo. Aí tem a parte de onboarding. A parte de onboarding vem depois, né, da contratação da pessoa, ela acabou de entrar na sua empresa, você selecionou aquele talento, aquele cara que é um herói ali, né, do direito, é uma pessoa excelente, aquele advogado de primeira. Você simplesmente não vai deixar ele entrar na empresa, dar um tapinha nas costas e falar, agora trabalhe, se vire aí e descubra o que tem que fazer. Não é assim que é interessante fazer, mas é assim que acontece na maioria das empresas, dos escritórios. Já vi isso na área da engenharia, né? Vejo isso na área do direito também. A pessoa chega na empresa e, não tem um processo de recepção para ela, ninguém acolhe ela, ninguém mostra para ela como que as coisas funcionam. Muita gente, a pior coisa que pode acontecer é a pessoa, já que eu não sei como funciona, eu vou inventar o meu aqui. E daí você acaba surgindo aqueles processos que você nem sabe de onde que veio, mas muitas vezes vem de pessoas que entram na empresa e não sabem como fazer as coisas. Então, na empresa, durante 3 meses, a gente manda livros para a pessoa ler. Tem os livros base, são 3 livros que todo mundo que está na empresa hoje leu, ou vai ler, ou está lendo. A gente lista lá a nossa parte de cultura, a gente diz quais são os nossos valores, o que a gente acredita na empresa. A gente tem a parte de compliance, que a gente fala... o que faz a pessoa sair imediatamente da empresa, ou o que é só um problema que a gente vai resolver por treinamentos. Então, a gente fala um pouco de casos até práticos, assim, se fizer isso, tá fora, ou se fizer isso, olha, nós vamos ter uma conversa séria, você vai receber um aviso e vai entrar num processo de recuperação. E tem tudo muito claro no onboarding, responde todas as dúvidas que um funcionário novo pode ter. Então, esse é um ponto. Responder todas as dúvidas da pessoa nova, então tem tudo lá. Com quem que eu vejo meu holerite, onde que eu peço tal coisa, se eu quero... A gente manda lá um café para cada funcionário. Se eu quero mudar de pó para grão, com quem que eu falo? Tem todas essas informações, desde as mais óbvias, mais banais, até as mais importantes. Como que eu crio um documento, como que eu dou nome, como que eu organizo as coisas. Então tem tudo no nosso processo de onboarding. Isso coloca todo mundo na mesma base. Então esse é outro ponto aqui. Deixa todo mundo nivelado. Todo mundo já tem a mesma linguagem para conversar. Isso é super importante. Para quem trabalha com controladoria, está criando a área de controladoria na empresa, que é uma área super importante nos escritórios, é legal você também conseguir a área de controladoria, conseguir criar uma linguagem igual para todo mundo conversar na mesma base. Esse processo de onboarding, ele é importante e você ensina para as pessoas que esse processo também ele é de melhoria contínua. Cada pessoa que vai entrando vai deixando ele melhor para o próximo que entrar. Na nossa empresa a gente tem esse board, né, o board que a gente chama board do onboarding, que a pessoa entra na empresa, ela recebe um desse, ela tem que ir dando check...
Peraí. Ela tem que ir marcando cada cardzinho desse aqui, ela abre e tem uma série de informações, documentos que ela tem que ler, informações, configurações que ela tem que fazer. Então tem desde coisas simples assim, do tipo adicionar a pastinha no Google Drive, configurar tal coisa, configurar a segurança em tal aplicativo, até coisas mais profundas, que é como funcionam as reuniões na empresa, como que funciona tal coisa e tal. Tudo explicado e a pessoa vai clicando e vai dando check nessas checkboxes ali que tem dentro de cada um. Nessa parte aqui também a gente fala de cada pessoa da empresa, então tem um card ali explicando quem é quem, cada um dentro da empresa. Então a pessoa que chega, ela tem uma visão geral da empresa, conhece todo mundo de uma forma muito rápida e poupa um tempo enorme. Então é muito legal. Esse aplicativo Trello também é um aplicativo que vocês podem entrar na internet aí, procurar o Trello no Google. É um aplicativo grátis. Você pode criar um onboarding desse assim de graça. Ó, eu estou no plano free ali e você pode dar para cada funcionário novo que entra, ter um onboard lá para ele cumprir uma série de tarefas para se considerar um funcionário treinado, né, do seu escritório. Então, mais uma vez, olha só, a gente passou pela parte de seleção, contratação e onboarding. Então passamos por bastante conteúdo. Eu tenho certeza que com essas ideias novas aí que a gente conversou hoje, você já vai estar na frente da maioria esmagadora dos escritórios que ainda estão, sabe, com aquele processo seletivo assim muito arcaico. E eu tenho certeza que trazendo pessoas boas para perto de você, assim, você já é uma pessoa que está na semana da advocacia de resultados, você já é uma pessoa diferenciada, que está procurando conhecer mais, está procurando, então isso já filtra pessoas muito interessadas. Se você colocar outras pessoas como você, que tem esse perfil de investigativo, estudar, aprender e ser melhor, você vai ver um resultado muito grande no fim do mês, no fim do bimestre, trimestre, semestre. Então você vai ter resultados aí muito valiosos. E esse aqui é um último ponto que eu quero adicionar, né, que é para vocês pensarem, que eu vou falar sobre a lei de Price, que é uma lei empírica, assim, né, ela não é uma lei da natureza, ela é só uma lei observacional aí do Price, que ela fala uma coisa que tem especial relevância para quem tem escritório que já está ficando grande, já está com 10, 20 pessoas, os escritórios maiores, né, isso vai acontecer com os escritórios de vocês quando eles forem ganhando número de pessoas. Essa lei de Price, ela é meio nerd, assim, eu vou explicar rapidinho, que ela fala que é assim, metade do trabalho, 50% do trabalho da empresa, né, ela é feita por raiz quadrada do número de funcionários. Nossa, não entendi nada. Vou explicar na tabelinha aqui. Ela diz assim, você tem uma pessoa, metade do trabalho vai ser feito por essa uma pessoa. Se você tem 4 pessoas, metade do trabalho da empresa toda vai ser feita por 2 pessoas, faz sentido, tá igual, né? Metade faz 2 pessoas, as outras 2 fazem metade. À medida que o número vai crescendo, vai começando a ficar meio desigual. Se você tem 10 pessoas, metade do trabalho já é feito por 3,6, 4 pessoas ali, né? 50 pessoas no escritório grande, já vai ter umas 6, 7 que são quem carrega o piano ali. Boa parte das pessoas está só fazendo o trabalho burocrático, alimentando a estrutura interna, mas quem realmente move o ponteiro, que o pessoal fala, né, que gera resultados, é um número pequeno de pessoas. E se você tem uma empresa com 100 pessoas, são 10 pessoas que vão fazer metade do trabalho. Então o que acontece? O que acontece é que você tem a eficiência concentrada num número pequeno de pessoas. Se você faz um bom processo seletivo, você dá uma quebrada um pouco nessa lei de Price. Você não está pegando aquela distribuição normal toda, você está pegando só a galera mais eficiente, mais alinhada com os resultados, que vai fazer todo mundo remar no mesmo sentido no barco. Então você imagine que se você tem 100 pessoas, são 10 fortões lá que estão remando para frente de fato, os outros estão só balançando o remo, ou remando para trás, ou anulando o trabalho do outro, ou jogando água para cima. Então é mais ou menos essa a ideia. Por isso é tão importante ter um processo seletivo, ter pessoas de excelência dentro da empresa, porque elas fazem a diferença. Então, obrigado. Quero agradecer o convite, né, para a Semana da Advocacia de Resultados. Quero dar os parabéns para você por estar aqui, estar assistindo esses vídeos e acompanhando. Eu gostaria que você deixasse um comentário, né,
compartilhe esse vídeo com as pessoas, deixe um comentário para eu saber o que você achou e eu espero que essas dicas você possa usar no seu escritório, possa usar que seja uma dicasinha dessa e que vá dar mais dinheiro para você no fim do ano ou que vá ajudar você a impactar mais pessoas, né, a trazer mais resultado. Tem tantas pessoas precisando de justiça no Brasil e eu tenho certeza que os advogados, sendo mais eficientes, eles vão conseguir prover isso para a população. Grande abraço, eu sou Maurício do Cálculo Jurídico. Se vocês quiserem conversar com a gente, manda um e-mail lá no contato@calculojurídico ou entra no nosso site. A gente tem nosso site, nossas redes sociais, né? Tem o YouTube, que a gente está lançando vídeos legais agora, o Instagram. Então, se você entrar em qualquer um desses lugares e mandar uma mensagem, você vai ser respondido, tá bom? Muito obrigado e aproveite, muito sucesso!